Capítulo 7. Aprendeu a poupar, é investidora e muito mais. Uma verdadeira poupadora. Uma mulher que prospera está sempre pronta para as coisas inesperadas que a vida lhes traz. Muitas vezes, os problemas econômicos não se originam porque foi gasto dinheiro demais, mas porque veio algo inesperado, que demandou gastos extras. Por isso, voltamos a destacar o inesperado não seria tão inesperado se já fosse esperado. E, na área financeira, a única maneira de esperar o inesperado é poupando. Devemos ser mulheres precavidas e ter um fundo de emergência para qualquer eventualidade inesperada que possa surgir no nosso lar. Os gastos inesperados, além de trazer amargas decepções, podem causar um alto nível de dor e frustração, caso não tenhamos esses fundos para cobrir tais gastos. A mulher que prospera não só põe seu dinheiro para trabalhar, ela também poupa com regularidade. A parábola da formiga em Provérbios 6.6-8 diz: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos, e se vê sábio, a qual, não tendo um chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajuda o seu alimento no tempo da ceifa. Poupar é ver a necessidade futura e guardar o que foi necessário para satisfazer essa necessidade, para não ter que pedir emprestado. Poupar é ser previsor e não provedor. Deus é nosso provedor. Nossa tarefa não é de poupar para prover a nossa família. Isso é para Deus. Nossa tarefa, assim como a tarefa dos fiéis administradores de 1 Coríntios 4.2, é a de poupar para prever situações inesperadas no futuro. Poupar não significa amontoar nem acumular. A diferença está na atitude que a pessoa tem a respeito do dinheiro guardado. Não é na quantidade de dinheiro que poupa. Todo mundo pode poupar, ganhando muito ou pouco. Veja a seguir alguns exemplos de pessoas comuns que pouparam grandes somas de dinheiro. O reverendo Venturi Sharp plantava feno, cuidava do gado, pregava e ensinava. Enquanto isso acontecia, poupava cada centavo. Quando morreu, em 1999, deixou uma herança de $2 milhões para o Hospital da Criança de East Tennessee, a Universidade da Tennessee Medical Center e outras organizações de caridade. Um ministro rico em dinheiro e em caráter também. Roberta Langtry era professora e ganhava um salário bem modesto em Toronto, no Canadá. Ela sempre levou uma vida simples, mas investia parte do seu dinheiro mês após mês, ano após ano, especialmente as ações das empresas de tecnologia, bancos e empresas de seguro. Quando faleceu, em agosto de 2005, ela tinha uma fortuna acumulada de $3,8 milhões, que deixou como presente a várias obras de beneficência na sua terra natal. Mary Gutter Esame era uma enfermeira aposentada que vivia em uma antiga casa vitoriana. Ela sempre usava roupas e sapatos velhos. Seus vizinhos se surpreenderam ao saber que seu patrimônio alcançava $10 milhões quando morreu, em janeiro de 2002. O dinheiro foi destinado a um grande número de instituições beneficentes. Para começar a poupar, você pode colocar em prática uma fórmula matemática muito conhecida, 80-10-10. Isso significa que cada mês você destinará 10% dos seus ganhos a Deus, outros 10% serão poupados e verá com os outros 80% restantes. A pergunta é, quanto devemos poupar? O ideal é que se poupe de 2 a 6 meses de gastos mensais, dependendo do país e de qual sua posição na empresa onde trabalha. Dessa forma, estará preparada para qualquer eventualidade ou emergência. Lembre-se de que o provérbio 21.20 nos diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Poupar é mais fácil quando há metas claras. Por isso, a primeira coisa a ser feita é identificar para que deseja poupar. Primeiro, poupe para um fundo de emergências. Por exemplo, esse fundo de emergências pode consistir em 50% dos gastos mensais da família. Assim que tiver juntado para esse fundo, estabeleça um fundo operacional para a família, de 3 a 6 meses de gastos familiares. Então, finalmente, poderá estabelecer certas metas de poupança, como, por exemplo, para comprar uma casa, para aposentar-se, para pagar os estudos ou o estudo de seus filhos ou para algumas férias. Assim que tiver o dinheiro suficiente no banco e conseguir alcançar suas metas de poupança, você não precisa continuar poupando. Será a vez de investir esse dinheiro em coisas mais importantes, como ajudar outras pessoas ou manter-se na obra de Deus no mundo. Ideias úteis sobre poupança. Dar antes de poupar.
Para que o nosso coração não se torne avarento, devemos ser generosos e ofertar enquanto separamos uma cota para a poupança. O pastor Dr. Efraim Avelar propõe que façamos as seguintes perguntas para podermos organizar melhor nossas finanças e começar a poupar. Primeiro, você dá o dízimo e as ofertas? Segundo, você tem um orçamento? Terceiro, quantifica seus gastos? Quarto, gasta menos do que ganha regularmente? 5. Compra compulsivamente? 6. Tem fundo de emergência? 7. Tem o hábito de poupar? 8. É generosa para dar e semear na obra de Deus? 9. Tem um plano de aposentadoria? 10. Gera recursos por meio de pequenos, médios e grandes negócios? Convido a você para responder essas perguntas e também assim avaliar como está a sua organização na área financeira. Larry Burkett dizia: a forma como gerimos nosso dinheiro é a expressão externa de uma condição espiritual interna. Poupe com regularidade. Há pessoas que me perguntam se podem poupar mesmo tendo dívidas. A minha resposta é um enorme sim. Vale a pena poupar, ainda que seja um pouquinho de cada vez, porque isso nos ensina a exercer a disciplina da poupança. Um dos grandes problemas que temos na América Latina é que não nos ensinaram a poupar com regularidade. Devemos ser mulheres sábias e infundir essa disciplina também nos nossos filhos. 2. Estabeleça uma porcentagem fixa para a sua poupança. Costume-se a poupar pelo menos 5% da sua receita líquida disponível. Na medida que for ajustando seu orçamento e saindo de dívidas, aumente a porcentagem de economias, sem cair na avareza ou no egoísmo. Aqui há algumas metas referentes ao ato de poupar. Metas economia a curto prazo, para o fundo de emergência, para a compra de eletrodomésticos, para tirar férias, para satisfazermos uma vontade. Poupança a longo prazo, para um fundo operacional, para aposentadoria, para deixar uma herança aos nossos filhos e netos, para compras mais expressivas, casa, carro, etc. Aqui vai um conceito revolucionário. Assim que tiver suas metas claramente delimitadas, elas também deveriam se tornar próprio limite. Se não colocar um limite em seu patamar da vida, você percorrerá a estrada da vida com sobressaltos. A Bíblia fala claramente contra a avareza. Em Lucas 12, 16, 21, é contada a seguinte história. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E dizei a mim mesmo: como você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com você, com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O problema com esse homem rico não era a quantidade de dinheiro que ele havia acumulado como resultado do seu trabalho, mas o fato de querer tudo para si. Foi por isso que devemos refletir e nos perguntar: quanto é suficiente para mim? Com quantas coisas estou disposto a viver? O que faço com o que sobrar? Em que ponto deixaremos ficar correndo atrás das coisas materiais? Responda as perguntas: quais são os meus sonhos? Quanto é suficiente para mim? A seguir, compartilho com você as respostas que recebi por todos o continente de mulheres latino-americanas que responderam quais eram seus sonhos. Uma casa, um carro, um meio de transporte, educação para os seus filhos, educação para si, cobertura de seguros, seguro-saúde, ter o próprio negócio, ficar livre das dívidas, viagens, férias com regularidade e principalmente diversão. Qual é o nível máximo em qual você pretende chegar na sua vida financeira? Quanto é suficiente? Uma casa, 2 carros, alimentação, investimento para a futura educação dos seus filhos? Em algum momento devemos parar, porque não fizemos, cairemos o que é chamado síndrome de mais um pouquinho. Sabe como funciona essa síndrome? Dizem que quando perguntaram a Rockefeller quanto era suficiente para ele, e já era o homem mais rico do mundo, ele fitou o jornalista e disse: mais um pouquinho. O dinheiro nunca satisfaz. Devemos aprender a eliminar essa síndrome de mais um pouquinho e escrever nossos sonhos em um pedaço de papel. Dessa forma, quando chegar à meta financeira estabelecida, você poderá dizer com satisfação: chegamos, alcançamos nossos sonhos. Podemos agradecer a Deus e nos sentirmos satisfeitos. Escreva, portanto, as metas que traçou na vida, a lista que fez anteriormente. Faça 2 cópias dela,
uma para colocá-la junto à sua cama e outra para ser colocada na geladeira ou no espelho do banheiro. Você precisa lembrar com regularidade dos objetivos de vida. Ter metas específicas também funciona como uma maneira de colocar limites à sua ambição financeira e, dessa forma, dedicar suas energias e recursos em outras causas. Esse tipo de atitude não apenas proverá uma profunda satisfação material, por termos alcançado nossas metas, mas também trará uma imensa satisfação emocional e espiritual. Essa é uma ideia central por trás do conceito de prosperidade integral. Uma investidora em imóveis. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho. Provérbios 31,16. As compras de propriedades são uma estratégia de investimento a longo prazo. Geralmente, as propriedades tendem a ganhar um certo valor ao longo do tempo. Ainda que nem seja assim, como já vimos em algumas crises econômicas, em que as propriedades baixaram de valor drasticamente. Comprar imóveis a longo prazo representa investimentos seguros. Por isso, caso você e sua família ainda não tenham adquirido nenhuma propriedade, mas estiverem pensando nessa possibilidade, recomendamos que você o faça. No Provérbio 31, versículo 16, vemos o exemplo de como uma mulher usou a sua sabedoria para fazer um investimento dessa natureza. Vejamos então quais foram seus passos para adquirir essa propriedade. Em primeiro lugar, analise e avalie aquilo que vai comprar antes de tomar qualquer decisão. Quando se quer fazer um investimento grande, como compra de um imóvel, a sabedoria e a prudência devem ser aplicados. Por isso, devemos analisar e estudar bem a propriedade antes de adquiri-la. Se tiver considerado tornar-se uma investidora, recomendamos que procure o livro do Dr. André Panasiuk, chamado Como Comprar de Forma Inteligente. Nele, você encontrará uma explicação simples e concreta sobre o que deve ser considerado antes da compra de um imóvel. A seguir, sintetizamos alguns pontos cruciais que o Dr. Panasiuk recomenda antes de comprar uma propriedade. Primeiro, fazer uma análise orçamentária. Segundo, confirmar a capacidade de crédito. Terceiro, procurar um empréstimo. Quarto, fazer uma lista de itens negociáveis e não negociáveis. Quinto, buscar uma casa e comprá-la. Provemos também alguns conselhos úteis para quem tenha em mente o momento de compra da propriedade. Na hora de escolher uma propriedade certa, tenha em mente qual será a sua utilidade final. Faça um primeiro reconhecimento do terreno, visando conhecer as diversas alternativas disponíveis. Tente compreender se está fazendo um bom investimento, tendo em vista uma futura venda. Dê-se o tempo necessário para verificar várias opções e, dessa forma, poder tomar a decisão com a qual se sentirá satisfeita. No entanto, não se esgote no intento de ver tudo o que tiver à venda. Certifique-se de preparar uma boa seleção representativa antes de partir para as visitas. Certamente será complicado encontrar uma propriedade que reúne 100% dos elementos que procura. Você deverá decidir então quais são os aspectos que têm um peso maior. Embora seja necessário levar em consideração todos esses aspectos, não desvalorize a primeira impressão sobre o lugar. Por vezes, acabamos nos apaixonando por lugares que não têm nada a ver com a nossa ideia original ou com as vantagens que havíamos estudado. Uma empreendedora que planta uma vinha e começa um negócio. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha e as rendas do seu trabalho. Provérbios 31,16. A mulher que prospera é aquela que se esforça e tem coragem de empreender com o propósito de Deus em sua vida. Empreender significa começar algo, ter iniciativa e ser proativa. A mulher que é empreendedora caracteriza por ter espírito ativo e positivo, que leva a assumir riscos e compromissos confiando nas promessas de Deus. Ser empreendedora requer crescimento e desenvolvimento em nossa liderança, em nossa relação com Deus e em nossa autoridade delegada por Ele. Ele requer também que sejamos esforçadas e valentes, com disposição de ganhar a boa batalha. O desenvolvimento de atividades empreendedoras não é fácil e nos força a ampliar a nossa imaginação e a nossa criatividade. Também implica em confiarmos plenamente em Deus e enfrentar os desafios com determinação e valentia. Podemos definir a valentia como uma força interna que nos ajuda a lutar com aquilo que pensamos que valer a pena. Pode ser que tenha uma grande ideia em mente e pergunte-se, por onde eu começo? Algo poderá ajudá-la na organização e no desenvolvimento de uma visão de negócio que deseja realizar e criar um plano de negócio. Com esse plano, você poderá avaliar os pontos fortes e fracos do seu sonho e assim decidir se será mais conveniente para realizá-lo. Elementos essenciais de um plano de negócios. Uma descrição de negócio que explique: A.
As características do negócio. Você pode descrever o tipo de serviços oferecido, quais serão a visão, a missão, os objetivos e o propósito do seu negócio. Depois de investigar a motivação, é preciso que identifique o nome do empreendimento, sua localização, as licenças, os vistos e outros requerimentos. B. Estrutura da operação. Nessa etapa, responda as seguintes perguntas. De que forma vai operar o negócio? O que é necessário em termos de pessoal e equipamento? Muitas vezes desejamos começar um projeto, mas não temos nenhuma ideia de que precisamos para operá-lo. Sugiro que investigue e entreviste pessoas que já tiveram negócios similares. Elas podem ajudá-la a entender melhor a operação. C. Produtos e serviços que vai oferecer. Faça uma descrição detalhada dos serviços e produtos que serão ofertados. Ressalte os benefícios que os seus clientes terão ao adquirir esse serviço e descreva de que forma ele suprirá suas necessidades dele. D. Lista de preços. Para determinar o preço dos seus serviços ou produtos, vale a pena investigar como é pago o produto similar no mercado. Lembre que o preço não será estabelecido por você, mas pelo seu cliente. O preço sempre define sobre a lei da oferta e procura. 2. Um estudo de mercado. Esse estudo pode dar uma ideia das possibilidades de sucesso ou não do seu projeto e ajudá-la a desenvolver estratégias para vender os seus produtos e promovê-lo. Além disso, oferece informações sobre hábitos de consumo e quem é destinado o produto ou serviço. Embora possa ser uma matéria complexa, onde trabalhem peritos no assunto, você pode realizar uma pesquisa simples, por meio de uma enquete, com perguntas estratégicas que podem ajudar a definir a clareza das principais características do mercado que deseja atingir. É imperativo definir o seu potencial, suas características e formas de compra, seus níveis de consumo e suas preferências, para iniciar as atividades com sucesso. Se deseja, por exemplo, vender café com escritórios, terá o sucesso em centros financeiros, onde há muitos escritórios, do que em bairros. Suas vendas provavelmente serão maiores de manhã e não ao meio-dia. Você terá que indagar se as pessoas desses escritórios preferem café tradicional ou descafeinado, se gostam com açúcar, adoçante, etc. 3. Estratégias de venda. Depois do estudo do mercado, você terá condições de traçar um plano de vendas. Nos mercados globais e competitivos que vivemos, não se trata de simplesmente vender um produto ou serviço de baixo custo, mas de vender um bem ou serviço de qualidade diferente e acessível ao cliente, que está disposto a pagar um custo razoável para obtê-lo. Atualmente, os clientes estão bem mais informados e têm maior capacidade de tomar decisões de compra. E por isso cabe ao vendedor estar muito bem preparado e demonstrar credibilidade, segurança, confiança naquilo que vende. Quando falamos de vendas, o importante é estabelecer e manter o relacionamento a longo prazo de clientes. É fato comprovado que os clientes compram de vendedores que eles confiam. Eles têm expectativas muito altas e esperam maior conhecimento e preparação dos vendedores. A seguir, apresento de você algumas estratégias de venda muito práticas. A. As pessoas não compram produtos e serviços, compram soluções para os seus problemas. Portanto, descreva as vantagens únicas dos seus produtos e serviços. B. Realce todos os seus sucessos alcançados pelo produto e apoie tais afirmações com estatísticas e testemunhos dos seus clientes satisfeitos. C. Convença seus clientes de que seu produto ou serviço lhes permitirá a melhor situação deles. D. Convide seu cliente a decidir com rapidez se deseja adquirir um produto. 4. As projeções financeiras. É mais importante que possa realizar uma projeção de vendas diárias, mensais e anuais. Você deve criar essa projeção de forma mais realista possível, considerando as entradas pelas vendas e o consumidor final, e os custos da operação. Uma estilista de alta costura e decoradora. Faz descobertas para sua cama. Veste-se com linhos e púrpura. Ela mesma faz as roupas de cama e mesas, tapetes e as cortinas da sua casa. Seus vestidos também são feitos por ela, com linho da melhor qualidade. Provérbio 31.22. Mulher que prospera veste-se elegantemente. Isso não significa que ela veste com roupas caras ou de marca, mas que se veste bem, de forma decorosa, fina e bela. É uma mulher consciente da sua influência, veste-se à altura da sua liderança. Certamente, ela sabe que a beleza exterior é importante, embora mais importante que a beleza interior, que só Deus pode dar. O versículo acima faz alusão ao fato de que ela também faz roupas de cama, ou seja, ela gosta de decorar o seu lar, seu negócio, seus pertences, e nós mulheres devemos ter um dom especial de arrumar e deixar as coisas belas e formosas.
Eu aprendi que Deus é um Deus de ordem. Por essa razão, nosso lar deve ser arrumado, limpo e bem decorado. Que seja um lugar aconchegante, onde a nossa família se sinta à vontade e possamos viver dignamente. Tente deixar sempre um ambiente agradável, acolhedor, organizado para a sua família. Uma microempresária. Hoje em dia, as novas tecnologias e acesso à internet tornam possível o trabalho de casa. O escritório no lar, home office, é um conceito novo que adquiriu popularidade por causa da grande número de profissionais autônomos. Ter um negócio em casa nos oferece flexibilidade e liberdade. Quando trabalhamos fora, passamos a ser maior parte do tempo no trabalho e com os colegas de trabalho. Ter um negócio em casa significa também estar no lar. Assim, você tem a vantagem de poder organizar o seu tempo conforme suas necessidades. Desse modo, aproveita-se o máximo de tempo no seu negócio e o lar são reforçados por laços familiares. Fator fundamental em nossa vida para sermos bem-sucedidos em tudo que fazemos. As pesquisas realçam como é importante a estabilidade familiar, que o casal compartilhe uma refeição juntos, participe das atividades com filhos e desfrute de uma vida familiar e social. No entanto, para obter sucesso como sua microempresa gerenciada em seu lar, é preciso muita disciplina. A disciplina é o leme de cada projeto. Os respeitos às normas, os tempos e o conhecimento das regras são hábitos fundamentais para o sucesso de qualquer projeto empresarial. Uma boa líder desenvolve disciplina que seus colaboradores também respeitarão. Se quiser ser dona de uma pequena empresa e trabalhar em casa, será preciso destacar a importância do gerenciamento do tempo. O tempo é o teu bem mais precioso e sua forma de gerenciá-lo vai influenciar decisivamente em seu rendimento. O dilema de muitas de nós enfrentamos é a grande quantidade de tarefas que temos para fazer e o pouco tempo que temos para realizá-las. Orientações para desenvolver os problemas na ordem certa. Um dos maiores dilemas em relação ao gerenciamento de tempo é quando nos vemos obrigados a escolher entre o mais importante e o urgente. Não sabemos administrar e organizar bem o nosso tempo. Cometemos o erro de responder a atividades urgentes, mesmo que não necessariamente sejam as mais importantes. As coisas importantes da vida não são aquelas que somam e contribuem para seu projeto de vida, e geralmente são realizadas em médio e longo prazo. Se for urgente, no entanto, precisa do já. Caso tenha planejado seu tempo, isso não é importante. Você poderá dedicar seu recurso insubstituível àquilo que trará maiores dividendos. Classifique os problemas de resolver em cada ordem e seleciona nessa ordem. Urgentes e importantes, importantes mas não urgentes, urgentes mas não importantes, nem importantes nem urgentes. Em seu livro Unstoppable, Incontrolável, Cynthia Kersey apresenta um desafio. Quem disse que você não pode desenvolver um próprio negócio, sua família, suas amigas? Você pode ser o que quiser. Você tem todo o potencial para tornar-se a mulher dos negócios. Não desista, dê a oportunidade de ser vencedora. Leia a seguir alguns testemunhos. Feche o seu negócio agora mesmo e recupere o que puder do seu dinheiro. Caso contrário, acabará sem um centavo no bolso. Disse o advogado da famosíssima multimilionária Mary Kay Ash, apenas algumas semanas antes dela abrir o seu primeiro negócio de cosméticos. Você tem uma voz linda, mas não é nada especial. Fora as palavras de uma professora quando rejeitava a jovem Diana Ross, agora uma cantora conhecida por todo mundo, que desejava participar do musical na escola. Rede de notícias? Isso nunca vai funcionar, disseram os peritos. A Ted Turner, quando ele se apresentou pela primeira vez na sua ideia de criar a CNN. Perguntas na prática. O que é mais importante a ser feito para desenvolver o hábito de poupar? 2. Qual sua meta de poupança? 3. De que forma conseguirá que toda a sua família aprenda os princípios de poupar dinheiro? 4. Quais as orientações considera importantes quando se trata de ser dona do próprio negócio? 5. Registre aqui coisas que considera importantes para que considere urgentes. Em seguida, analise e descreva como resolvê-la.